The Holy Spirit is here. O Espírito Santo está aqui. Do you sense His presence? Você pode sentir a presença dele? Oh, come on, do you sense His Ah, presence? você consegue sentir a presença dele? Heavenly Father, we submit to you. Pai, nós nos rendemos a ti. Lord, even tonight, Deus, mesmo nessa noite, there's many more in the Spirit há muitos mais no Espírito than there are in this room. do que há nesse ambiente. This assignment is very weighty. Esse evento é bem esperado. It's a big responsibility É uma grande responsabilidade, because what's in this room porque o que tem nesse lugar has the potential tem potencial to change New York City de mudar Nova York and the world. e todo mundo. So, Father, I decrease, Então, Pai, eu me diminuo yes, so that you would increase. para que o Senhor cresça. Have your way tonight. Tenha a tua maneira In essa Jesus' noite. name. No nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Oh, let me get my backpack real quick. Okay, so I have to explain something before we go any Eu further. tenho que explicar algo antes da gente continuar. So, how many of you believe in prophecy? Quantos de vocês acreditam em Okay, profecia? I'm amongst friends. How many of you have ever heard from the Holy Spirit? Quantos de vocês já ouviram do Espírito Santo, da parte do Espírito Santo? Okay, so I knew that tonight was going to be special. Eu sabia que hoje ia ser especial. And whether I got invited or not, I was going to be here. E se eu tivesse sido convidado ou não, eu ia estar aqui. It was just a bonus that I got invited. Foi um bônus ter sido So convidado. the Lord gave me this sermon like months ago. Então o Senhor me deu esse sermão há meses atrás. And what he told me to title this sermon E ele me pediu para dar o título dessa mensagem. is The Lions of New York. Os Leões de Nova York. Oh, the Lions of New York. Os Leões de Nova York. The Lions of New Os York. Leões de Nova York. Come on, tell the person next to you that's you. Diga para alguém do seu lado, é você. Come on. If you're married, you can go rar. Okay, don't translate that. So, the Lions of New York. Os Leões de Nova York. And I've been wrestling with this message. I've been trying to hear from God. E eu tenho tido tempo com essa mensagem, eu tenho tentado ouvir do Senhor. So let me help you understand the timeline. Então deixa eu fazer você entender o tempo. So Da from, mensagem. I came to New York Eu vim a Nova York. and I started a church with 18 people. Eu comecei uma igreja com 18 pessoas. None of them had ever been Christians before. Nenhum deles eram convertidos antes. The funny story I always tell A história engraçada que eu sempre conto, is I was training them how to be greeters at the front door. eu estava ensinando eles a ser as pessoas que dão as boas-vindas ali na porta. And I said, I want you to be very enthusiastic. I want you to be happy. E eu disse, eu preciso que vocês sejam bem entusiásticos e bem animados. And, they had never had a church before, ever. Eles nunca foram à igreja antes, nunca tiveram uma igreja. And so I was walking around inspecting, making sure everything was okay. Então eu estava inspecionando tudo e tendo certeza que estava tudo bem. And I overheard one of them at the front door. E eu escutei deles na porta. And he was cussing at some of the people. E ele estava xingando algumas das pessoas. But he was saying it enthusiastically. Mas ele estava fazendo com bastante entusiasmo. How are you? How the blank are you? Como você está? Como que você está? And I went to him, I said, what are you doing? Eu fui lá e falei, o que você está fazendo? He said, you said to be very enthusiastic. Você me disse para ser entusiasta. I said, but you're cussing. Mas você está xingando. And he said, blank. And he said, that's not a cuss word here. He said, this is not a cuss word here. Isso não é um xingamento aqui. So my point is, I was in a completely different land. Eu estava num lugar totalmente diferente, With a different culture. com uma cultura diferente, With a church that never had a church before. com uma igreja que nunca teve uma igreja antes. And I had to build it from the ground up. E eu tive que construí-la. How many of you are parents? Who has Quantos de vocês aqui kids? são pais? Okay, have you ever changed a poopy diaper? Já trocou fralda? Quem já trocou fralda? Okay. So my whole church was spiritual babies. Então toda a minha igreja eram bebês. And I Bebês espirituais. had to change poopy E diapers. eu tive que trocar as fraldas deles. Is that how you say poopy diapers? Fraldas. Fraudas? Fraldas. Fraudas? Aham. Fraudas? Yeah. Okay, I'm Brazilian now. Oh, okay. So I was changing their diapers all the time.
Então eu estava trocando as fraldas deles todo o tempo. And it was exhausting. E era cansativo. It was one of the hardest assignments in those early days. Foi uma das coisas mais difíceis no começo. And I didn't think they would ever mature. E eu achei que eles nunca iam amadurecer. And they were constantly sinning E eles estavam sempre pecando, and making mistakes, cometendo erros. but I was faithful to them. Mas eu fui fiel a eles. And I taught them how to lead the lost to Jesus Christ. E eu ensinei a eles como levar os perdidos a Jesus. Then 18 turned into 50, E o 18 se tornou 50, 50 turned into 100, 50 se tornou 100, 100 to 200, 100 a 200, one campus to two campus, campus para 2 campus, two campuses to four 2 campuses, se tornaram four 4, campuses to 7 4 se campuses. tornaram 7. Come on. Come on. So I bring good news to you. Então eu te trago boas notícias. You don't change poopy diapers forever. Você não vai trocar fraldas de cocô para sempre. Children grow up in the faith. As crianças vão crescer na fé. You know, and this is a season E esse é uma temporada of development, de desenvolvimento, of training, de treinamento, of rebuking, de of reconstruir, correcting, de corrigir. of swatting. Do Brazilians do that? Yeah. Okay. You do? Yeah. Did you get that? Yeah, a lot. Okay. But this is a season Mas é uma temporada. because God sees something in you. Porque Deus vê algo em vocês. He rebukes and corrects who he loves. Ele repreende e corrige a quem Ele ama. And this is a process we go through. E esse é o processo que a gente passa. Lord, teach me, Senhor, me ensina, train me, me treina, correct me, God. corrige-me, Humble me, God. me faz humilde. And we went through that E nós process. passamos por esse processo. And I remember in those early days, E eu lembro esses começos. everybody wanted the church to stay small Todo mundo queria que a igreja ficasse pequena, because it was comfortable porque era confortável. and everybody knew each other. E todos se conheciam. And I even liked it E eu gostava, because I'm shy. porque eu sou tímido. And so but the Holy Spirit spoke to me. Mas o Espírito Santo falou comigo. And I'll never forget, he E eu told nunca me, vou esquecer, ele me disse: Mike, there's 10 million people going to hell here. Mike, tem 10 milhões de pessoas indo para o inferno aqui. I know you don't want to be a celebrity. Eu sei que você não quer ser uma celebridade. I know you didn't come here for a mega church. Eu sei que você não veio aqui para uma igreja grande. But there's 10 million people here dying and going to hell. Mas existem 10 milhões de pessoas aqui morrendo e indo para o inferno. This must grow, Tem muito crescimento. but not just an audience. Mas não só uma audiência. It must become an army. Tem que ser um exército. Now you know why I wore my Agora outfit. você sabe por que eu estou usando essa jaqueta. Because tonight you become an army. Porque hoje você se torna um exército. And we will lead the lost. E nós vamos levar os perdidos. And I really believe that there's an assignment that only you can do. E eu creio que existe algo que só você pode fazer. And you are the lions of New E York. vocês são os leões de Nova York. I asked God, I said, who are these people Eu you're perguntei ao sending me Senhor, to? quem são essas pessoas que o Senhor está me enviando? Show me them in the spirit. Me mostra eles no Espírito. And he said, they are the lions of New York. E ele disse, eles são os leões de Nova York. Now some of you are shouting amen. Então alguns de vocês estão dizendo amém. And some of you don't believe it. E alguns de vocês não creem. And so in the early days of my church, Então no começo da minha igreja, to get them to dream bigger, para fazer que eles sonhassem grande, I would tell them we're going to go to a stadium one day. eu falava para eles, nós vamos para o estádio um dia. And the reason why I was saying that E o motivo pelo qual eu falava isso is because we were in a little movie theater with about 60 seats. é porque a gente estava num pequeno teatro com mais ou menos 60 cadeiras. And I had to give them a E destination, eu precisava dar a eles um destino. something physical that they could dream of. Algo físico que eles pudessem sonhar. And the goal became a stadium. E o gol se tornou um estádio. Within 7 years, we filled a stadium. Por 7 anos nós enchemos um estádio. From a little movie theater in New York De um pequeno teatro em Nova York to filling a stadium in Chicago. e encher um estádio em Chicago. Could this church Poderia esta igreja fill a stadium? encher um estádio? Could this church Poderia esta igreja sing in Brazilian, Portuguese, cantar em português and fill a stadium e encher um estádio in New York? em Nova York? In New York. Em Nova Is York. it possible? É possível. Could this worship team
Poderia esse time I de like the louvor. drummer. He's good. Eu gosto do baterista, And ele é bom. he's really good. E ele é muito bom. And I think that it's possible. Eu acho que é possível, But the barrier is not financial. mas The bit a barreira não é financeira. it's not financial. Não é financeira. The problem is not the sinners in New York O City problema não são os pecadores em Nova York and their lack of belief. e a falta de fé deles. The problem is not the other churches and the spirit of religion. O problema não são as igrejas antigas com espírito religioso. The problem is O you. problema é você. If you Se believe, você crer, if you se believe, você crer, if you have faith as a se mustard você seed, tiver fé como grão de if you mostarda, speak to the se mountain. você for disser às See, this is montanhas, how Jesus discipled his little assim babies. que Jesus discipulou os babies dele. This is how he changed their poopy Foi diapers. assim que ele trocou as fraldas deles. Oh, ye of little faith. Ah, vocês de pequena fé. The problem is not the O Pharisees. problema não são os fariseus. The problem is not the O Samaritans. problema não são os samaritanos. The problem is not the O Gentiles. problema não são os gentios. It's your faith. É a sua fé. If you Se believe, você crer, God, give me faith. Deus me dá fé. Give me faith, Deus me dá God, fé to believe. para crer. And I preached myself to a stadium. E eu me preguei até chegar no estádio. And some of them didn't go with me. E muitos não foram comigo. And some of them did. E outros foram. And so here today, Então aqui nessa I'm noite, speaking to the lions of New eu York. estou falando com os leões de Nova York. But tonight, Mas essa noite, if you're not a lion, se você não for um leão, you'll know. You will know. você vai saber. And that's okay. E tá tudo certo. Maybe you're a dog. Talvez você seja um cachorro. Maybe you're a little kitty cat. Talvez você seja um gatinho. Maybe a bird. Maybe you're a little bird, a little parakeet. Talvez você seja um passarinho. But I'm speaking to the lions. Mas eu estou falando com os leões. I don't know how to make a little kitty cat into a lion. Eu não sei como fazer um gatinho se tornar um leão. But I do know how to make a little lion into a mature lion. Mas eu consigo fazer um leão imaturo um leão maduro. See, at my church, I stopped trying to change people Na minha igreja eu parei de tentar mudar pessoas. and I started to raise Eu people. comecei a criar pessoas. Oh, come on. So I'm here to encourage you. E eu vim aqui para te encorajar. If you're a lion, Se você é um leão, come on, you're going to roar. você vai rugir. Okay, so I'm almost done with my intro. Eu estou quase acabando com a minha introdução. So as I was preparing for this sermon, Então, enquanto eu preparava para esse sermão, I was in London last night eu estava em Londres ontem à and I noite. was at the airport Eu estava no aeroporto. and this pastor came up to me E esse pastor se aproximou de mim. and he goes, I saw something at the store and I had to purchase it. E ele disse: eu vi algo na loja, eu tive que comprar. And he said, it doesn't mean anything to me, Não significa nada para mim, but I believe it will mean something to you. mas eu acredito que vai significar algo para And você. this was just last night in Isso foi ontem à London noite, at Heathrow Airport. no aeroporto. And so he hands me a bag full of these candy bars, E ele me deu uma sacola cheia de chocolate and they're entitled Lion, e tá dizendo Lion, with the head of a lion. diz leão. And so, not yet. Ainda não. And so he begins to hand me these candies, Então ele começou a me dar and they say lion. esse chocolate, And dizendo leão. I felt the power of God just go through my E body. eu senti o poder de Deus passando See, pelo meu corpo. God was speaking to somebody. Deus estava falando com alguém. And, you know, are there any lions here tonight? Aqui tem leões nessa noite. And so I can't have chocolate. I'm on a diet. Eu não posso comer chocolate, eu estou de dieta. But I have to break this sermon down now, okay? Are you ready? Estão prontos? Can we get into the scriptures? Podemos entrar na Are you escritura? hungry for the word? Estão preparados para a palavra? Lions eat meat. Leões comem carne. So let's get into the scriptures. Então vamos entrar nas escrituras. Proverbs chapter 4, Provérbios capítulo 4, verse 7. versículo 7. The beginning of wisdom. O princípio da sabedoria. This is the beginning of wisdom. Este é o princípio da sabedoria. Get wisdom. Adquira a sabedoria. Whatever you do, Sim, com tudo que possuis, get wisdom.
Adquira a sabedoria. This is Proverbs. How many of you want wisdom? Isso é Provérbios. Quantos querem sabedoria? The wisdom of God is foolishness to the world. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. See, it was wisdom for me to say we're going to a stadium. Veja, foi sabedoria para eu dizer vamos ao estádio. But it sounded like foolishness to those who were not Mas saved. parecia loucura para aqueles que não eram The salvos. things of the Spirit As do coisas not do make sense Espírito não faz to sentido the natural world. para o mundo natural. My mother was a single mother. A minha mãe era uma mãe solteira. We were incredibly poor. Nós éramos muito pobres. We couldn't pay our Nós bills. não podíamos pagar as nossas And when I contas. was a kid, we almost got kicked out of where we stayed, our E apartment, quando eu era criança, nós quase fomos colocados para fora do nosso apartamento. because que we were morávamos, behind on rent. porque estávamos atrasados com o nosso aluguel. But we were learning the sacred ways of God. We were learning the secrets of God. Nós estávamos aprendendo os segredos de Deus. We were learning the wisdom of Nós God. estávamos aprendendo a sabedoria de Deus. How many of you know New York City is expensive? Quantos sabem que Nova York é caro? Can I get an amen? Posso ter um amém? It's expensive. É caro. Do you know what the most expensive place is? Sabe qual é o lugar mais caro? To be outside of the will of God. Para estar fora da vontade de Deus. So, New York is expensive. Nova York é caro. We were in Chicago. Estávamos em Chicago. My mom couldn't pay the A bills. minha mãe não podia pagar o We were aluguel. going to be evicted and cast out to the A streets. gente estava para ser despejado. But I had been learning the secrets of God. Mas eu estava aprendendo os segredos de Deus. And I said, wait a E second. eu disse, espera um momento. My mom said, I don't know what to do. E minha mãe dizia, eu não sei o que fazer. She was crying. Ela We're going to estava be chorando, homeless. nós vamos ficar virar mendigos. And I said, wait a second. E eu disse, espera. I know something by the Spirit. Eu sei algo do Espírito. I was just a kid when this E happened. eu era uma criança quando isso I aconteceu. said, Mom, have you done everything you're supposed to do? Eu disse, mãe, a senhora fez tudo que tinha que fazer? Have you been giving to the local church your tithe? A senhora tem dado o seu dízimo à igreja? Have you been serving at the local A church? senhora tem servido na igreja local? Are you living righteous? A senhora está vivendo a vida justa? And she said, yes, I've done everything I know to do. Eu já tenho feito tudo que eu tenho que fazer. And I said, there's one more thing. E eu disse, falta uma coisa. So I walked over to the stereo and I turned the worship music on. Eu fui lá no rádio, liguei o louvor. And I said, it's time to worship. É hora de adorar. When there's no other answers, Quando não há it's respostas, time to é worship. hora de adorar. This looks foolish to the world, Parece loucura para o mundo, but it's wisdom according to the mas é Spirit. sabedoria de acordo com o And I was Espírito. just a kid, E eu era somente uma criança. maybe 12, 13 years old. Talvez 12, 13 anos. So we begin to worship E nós together and começamos a sing. adorar juntos. And suddenly we got a knock on the E de door. repente alguém bateu na porta. And it was a woman from the church. E era uma mulher da igreja. She said, I was in prayer Ela disse, eu estava and the orando. Holy Spirit told me to do E something. o Espírito Santo falou para eu And I fazer have to algo. be E obedient. eu tenho que ser And he obediente. gave me a number. E ele me deu um número. And she wrote that number down on a check E ela escreveu aquele número num cheque. and said, the Holy Spirit told me to deliver this check to your Disse, o house. Espírito Santo me pediu para entregar esse cheque aqui It nessa was casa. the amount of money we needed to pay for the rent. Era a quantia que nós precisávamos para pagar o This aluguel. woman had no idea. Essa mulher não tinha ideia. While we were worshiping, Enquanto nós adorávamos, God was working it out. Deus estava trabalhando. We have to be people of Nós faith. precisamos ser pessoas de fé. Faith is wisdom. Fé é sabedoria. Faith is wisdom. Fé é sabedoria. What are you doing in New York O que City? você está fazendo em Nova York? Why don't you move where it's cheaper? Por que você não muda para onde é mais barato? No, it's too Não, expensive não, é muito caro. to be outside of the will of Muito God. caro para estar fora da vontade He de Deus. told me to move here. Ele me disse para vir para cá. I don't care if it's cheaper there. Eu não quero saber se lá é I mais have barato. to be Eu obedient. preciso ser obediente. I will not give Eu God não vou dar a Deus that which costs me aquilo que não nothing. me custa nada. There's pain in this offering. There's pain in my Existe offering. dor na minha oferta. This hurts me. Me machuca. I'm stressed out. Eu estou estressado. But I have to learn how to worship. Mas eu preciso aprender a adorar. I have to become wise Eu preciso me tornar by the sábio Spirit. pelo Espírito. So I studied lions. Então eu estudei leões. And Leões. lions, they hunt with strategy. E leões, eles caçam com estratégia. They do not stalk every animal. Eles não vão atrás de todos os animais. They mainly rest. Eles deitam e descansam. Have you ever seen a lion? Já viu um leão? They mainly rest. Eles descansam. This is okay. You have to be a lion with me.
Você tem que ser um leão comigo. This is mainly what lions do. É isso que o leão faz. Have you ever gone to the zoo? Já foi ao zoológico? They mainly rest. Eles simplesmente descansam. Pray without ceasing. Ore sem cessar. Rest in the Lord. Descanse no Senhor. Rest is a mindset. Descanso é um mindset. It's a state of being. É um estado de... É um estado. You can rest anywhere. Você pode descansar em qualquer lugar. You can rest in New York City. Você pode descansar em Nova York. You can find your greatest rest in New Você York pode City. encontrar o seu maior descanso em Nova York. You can have peace in New York City. Você pode ter paz em Nova York. Oh, Pastor, I don't believe you. Ah, pastor, eu não acredito em It was você. easier in Brazil, Era mais fácil no Brasil, in the country, na zona rural, with fresh air. com ar limpo. Yeah, but you're not assigned to Brazil. You're assigned to New York mas City. a sua missão não é no Brasil, a sua missão é aqui. So you must learn to sleep in New York Então você City. tem que aprender a dormir em Nova York. Jesus slept in the boat Jesus dormiu no barco during a storm. durante uma tempestade. You can sleep in New York Você City. pode dormir em Nova York. Come on, he's trying to teach you to be a Ele lion. está te ensinando a ser um leão. Do you know why lions rest with peace? Sabe por que o leão ele dorme Because mais? they are apex predators. Porque eles são animais do topo da cadeia alimentar. There is no one higher than Não them. existe ninguém mais alto que eles. I have been raised with Christ. Eu tenho sido levantado com Cristo. I have been raised with Eu him. fui ressuscitado com I am Cristo. seated in Eu heavenly estou places. sentado em lugares celestiais The com Ele. devil is under my feet O diabo está debaixo dos I meus can pés. sleep Eu posso descansar e because dormir I am an apex predator. porque eu sou um predador do topo da cadeia Oh, alimentar. I am like my father, the Eu lion, sou como meu pai, o leão. and I have nothing to worry Eu não about. tenho nada que me preocupar. Who's going to rest? Quem vai descansar? Who's going to rest? Quem vai descansar? Who's going to rest? Quem vai descansar? The lions of New York. Os leões de Nova York. When they say, wow, Quando eles you dizem, sleep uau, better in New York você dorme melhor em Nova than we York do in Brazil. do que nós no Brasil. Because we're the lions Porque of New somos os York. leões de Nova York. Shouldn't you be worried? Será que você deveria estar preocupado? No. Não. My sleep Meu sono is part of my worship. é parte da minha adoração. How I sleep Como eu durmo, proves how I trust. prova o quanto eu confio. I'm one of the lions of New Eu York. sou um dos leões de Nova York. I'm not waking up for those hyenas. Eu não vou acordar para essas hienas. They can keep on laughing. Eles podem rir, elas I'm going to podem rir. keep on Eu vou sleeping. continuar dormindo. Come on, somebody. Somebody say wisdom. Alguém diga sabedoria. Now let's go to the New Testament. Agora vamos ao Novo Testamento. Ephesians chapter 5, Efésios capítulo 5, verses 15 through 16. versículos 15 e 16. Oh, Ephesians chapter 5. I was just in Ephesus Eu estava em Éfeso days ago. dias atrás. So this is very important. Então isso é muito importante. It says this. Diz assim: The apostle Paul is talking to the church at o Ephesus. apóstolo Paulo está falando com a igreja de Efésio. And he says, "Look carefully how you walk, E ele diz: tomem cuidado como vocês caminham, not as unwise but as wise, não como insensatos, mas como sábios, making the best use of your time, aproveitando ao máximo cada oportunidade, because the days are evil." porque os dias são maus. How many of you know we're living in evil days? Quantos sabem que nós estamos vivendo em dias maus? The days are evil. Os dias são maus. We are righteous, but the days that we live in are evil. Nós somos justos, mas os dias que estamos vivendo são maus. Charlie Kirk was just assassinated. Charlie Kirk foi assassinado. I was on the flight from London to New York City Eu estava no voo de Londres para Nova York, when suddenly my phone began to receive messages. quando o meu telefone começou a receber mensagens. Pastor Mike, Charlie's been shot. Pastor Michael, o Charlie, Please pray for him. Please pray for him. atiraram no Charlie. Por favor, ore por ele. When ore I por ele. saw the footage, I knew immediately he would not survive. Quando eu vi o vídeo, eu sabia imediatamente que ele não ia sobreviver. It was such a terrible experience seeing the footage. Foi uma experiência tão difícil ver aquele vídeo. If you have not seen it, please do not watch it. Se você não viu, por favor, não veja. But I begin to weep Mas eu comecei a chorar,
My daughter came over to my seat A minha filha veio sentar perto and she comigo. just held me while I E cried. ela me ajudou enquanto eu chorava. There's been many, many threats made on my life for the last 6 Eu years. recebi muitas ameaças nos últimos 6 anos. A 38-page report of death threats through the dark web. 38 reports de ameaças pela dark web. Because here in New York City, Porque aqui em Nova York, I refuse to bend my knee eu me nego a dobrar os meus joelhos to the doctrines of demons. a doutrinas de demônios. And I have taken a bold stand, E eu tomei uma posição corajosa. not a political stand, Não uma política, but a biblical stand. mas uma bíblica. Uma posição bíblica. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. And I'm here to preach the word E eu of estou aqui God. para pregar a palavra de Whether Deus. you like it or Se not, você gostar ou the não, sword of the Spirit. a Come espada do on, how many Espírito. of you believe in the word of God? Quantos creem na palavra de Deus? Even when it's not popular. Mesmo quando não é And popular. there's been many threats on my E eu life. recebi muitas ameaças contra a And minha so, vida. of course, when I saw that bullet go through his neck, Então, claro, quando eu vi aquela bala entrando no pescoço dele, fear began to come over me. medo começou a vir sobre mim. And then all of a sudden I was E reminded, de repente eu fui lembrado. I'm one of the lions of New Eu York sou dos City. leões de Nova York. But there's 2 lions. Mas tem 2 leões. The devil is referred to as a lion. O diabo também é referido como leão. He's prowling around. Ele está pelo He's stalking, derredor, seeking whom he may devour. procurando a quem possa tragar. But how many of you know that lion? Mas quantos sabem que o leão, He no longer has teeth. ele não tem mais dentes? When Jesus died on the Jesus cross, morreu na cruz. he kicked his teeth in. Ele quebrou os And dentes so do diabo. that lion has a roar, Então esse leão tem um rugido, but the devil has no bite. mas o diabo não tem mordida. He lost his Ele teeth. perdeu seus dentes. Oh, come on, Por somebody. favor, alguém. But see, we have our Nós teeth. temos os nossos dentes. We have our Nós claws. temos as nossas We have garras. power. Nós temos poder. Acts chapter 1 verse 8. It says, after the Holy Porque Spirit comes depois que o upon you, Espírito Santo vier sobre você, you shall receive você vai power. receber poder. The devil was stripped of his power, O diabo perdeu o poder dele. but we were given Mas power. nós recebemos poder. And so I said, God has not given me the spirit of fear, Então eu disse, Deus não me deu um espírito de medo, but of love, mas um espírito de amor, power, poder and a sound e mind. moderação. I can sleep with a sound mind. Eu posso dormir com moderação. I can rebuke with power. Eu posso repreender com poder. And I can actually reconcile with love. E eu posso reconciliar com amor. So in this city, I don't Então, have any. nessa cidade, eu não I don't tenho- have any human enemies. Eu não tenho nenhum inimigo humano. The Democrats are not my enemies. The Republicans are not Os my democratas, enemies. os republicanos não são os meus inimigos. The homosexual community are not my enemies. A comunidade homossexual não são meus The inimigos. religious Christians are not my Os enemies. crentes religiosos não são The meus inimigos. Hindus, the Os hindus, atheists, os the Muslims are ateístas, not my enemies. os muçulmanos não são meus because inimigos. I have not been given the spirit of Porque fear. eu não recebi um espírito de medo. I don't fear Islam taking over. Eu não tenho medo do islamismo tomando conta. I don't fear LGBTQ plus IA taking Eu não over. tenho medo do LGBT que é mais tomando conta. Because a lot of what's happening Porque in the muita coisa que church está acontecendo na igreja are people speaking out of fear, são pessoas falando por medo, not love. não amor. I have given you Eu love tenho te dado amor, so I can love my neighbors. então eu posso amar o meu I próximo. have no problem with Eu them. não tenho problema com eles. My battle is not against my A minha neighbors, guerra não é com o but próximo, against mas contra principalities principados, and powers and rulers potestades, of e darkness in poderes e high domínios em places. lugares celestiais. So he's given me Então love ele for my tem me dado neighbors. amor pelos meus He's vizinhos, given me pelo meu próximo. power Ele over tem me dado demons. poder sobre os demônios And he's given me a sound e ele tem mind. me dado moderação, equilíbrio. So I sleep well Então eu durmo bem and I fight well e eu luto bem and I love well. e eu amo bem. I am a lion of New Eu York sou City. leão de Nova York. Are you getting it? Estão brincando? I am a lion of New Eu York sou leão City. de Nova York. You can't disturb my sleep. Você não pode atrapalhar o meu sono. You can't conquer my love. Você não pode conquistar o meu amor. And you can't resist my warfare. Você não pode resistir à minha luta. Aleluia. I'm a lion of New York Eu City. sou um leão de Nova York. Okay, just a few more.
Só mais alguns. because I want to take some time to pray for you tonight. Eu quero tomar tempo para orar com vocês nessa noite. Lions Leões are unified. são unidos. See, this is very important, Veja, okay? é muito importante, ok? So let me just read this verse to you. Ecclesiastes chapter 4, verse Deixa eu ler esse 12. versículo para vocês. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. This scripture is often quoted in marriage ceremonies, Esse versículo é sempre falado em cerimônias de casamento. but it has a deeper meaning. Mas tem um significado mais profundo. A threefold cord is not easily broken. Cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. What does this mean? O que significa? By the joining together, Quando nós nos unimos, strength multiplies. a força multiplica. One will put to flight 1,000, two Coloca 1000 10,000. para voar, 2, 10.000. Yes. So what does that mean? O que significa? Alone, I can put to flight 1,000. Sozinho eu consigo vencer 1000. But just with one other person, Mas com outra pessoa, somente mais it uma goes pessoa, from 1,000 to vai de 1000 10,000. para 10.000. There's a 9,000 Tem difference uma diferença de 9.000 by adding one more. quando eu adiciono uma pessoa. Jesus sent them out 2 by 2. Jesus os mandou de 2 em 2. He did not send them out alone. Ele não os enviou We sozinhos. need each Nós other. precisamos uns dos outros. Lions are in a pride. Leões, eles estão em uma alcateia. Do you have the spirit of pride, Você tem o espírito de uma alcateia? or do you have the community of pride? Oh, Ou come você on. tem a comunhão de um grupo de uma alcateia? See, just because demons Só porque rebranded pride, Só porque os leões, eles andam em grupo, em alcateia. he gave that word to the LGBTQ community. Ele deu That word pride to the Ele deu LGBTQ essa community. palavra pride para os LGBTs, Right, but lions have a pride. mas os leões, eles têm, é um jogo de palavras. Os When leões têm lions um come pride. together, it's called a pride. Quando os leões se juntam, se chama pride, se chama um grupo. And I believe E eu creio that God is going to join the lions of New York Que City Deus vai together unir os with other lions. leões de Nova York. In the streets, the lions are going to walk. Nas ruas os leões vão andar. In the streets, they're going to pray. Nas ruas eles vão orar. In the streets, they're going to worship. Nas ruas eles vão In adorar. the streets, they're going to roar. Nas ruas eles vão rugir. Because when I studied the science of Porque quando eu lions, estudo a ciência dos leões, their roar can be heard for up to 5 miles o away. rugido do leão pode ser ouvido a 5 milhas de distância. Isn't it amazing that each borough of New York City is about 5 miles? Não é engraçado que cada vizinhança de Nova York, cada bairro de Nova York tem See, 5 when you milhas de release distância. your roar, Quando você liberar o seu rugir, it's going to find the other lions. vai encontrar, o seu rugir vai encontrar os outros leões. See, I love English language, Eu amo a língua inglesa, but don't stop speaking Portuguese, mas não parem de falar português, because it's going to be released. porque vai ser liberado. And as that language goes forth in the Enquanto songs essa língua começa a ser liberada nas músicas, and in the sermons, nos sermões, the other lions are going to hear, os outros leões vão ouvir and they're going to join you e together. eles vão se unir a vocês. John chapter 17, verse 21. João capítulo 17, versículo Jesus 21. prayed Jesus orou that they may be one. para que eles sejam Is that how you say it? Say it with me. Say with me. Diga comigo. We are one. Somos We are one. Somos But here's why. Mas aqui o porquê. Jesus prayed. Jesus orou. I have a high priest that prays for me. You know that song? Não, era não. Okay. Jesus is praying. Eu tenho um sumo sacerdote que ora por mim. I believe he's still praying this prayer. Ele orou e eu acredito que ele está orando, continua orando essa oração. That we would be one. Que nós seríamos That's why I'm here tonight. É por isso que eu estou aqui nessa noite. That's why other V1 church people are here. É por isso que tem pessoas de outras igrejas aqui. Because we're one. Porque nós somos We're one. Nós somos We're one. Nós somos We're one. Nós somos We're one. Nós somos Somos We Yes. are one. Somos That's how we're going to fill a stadium. É assim que nós vamos encher um estádio. All these nations are going to be Todas essas represented nações vão estar because we're representadas one. porque nós somos But watch this later on in the verse. Mas veja isso, no It final do says- versículo diz: This is why, é por isso so that the world would believe. para que o mundo creia, para que o mundo venha a crer. So wait a second. Então espera um momento. In the streets of New York City, Nas ruas de Nova York,
There's race riots, Existe racial tension, fighting between races. briga entre raças. I'm speaking prophetically. Eu estou falando profeticamente. I come to you in the office of an apostle tonight. Eu venho aqui no ofício de apóstolo nessa noite. What's getting ready to happen O in que this está city pronto para acontecer nessa cidade is going to require unity, vai requerir unidade. because there will be racial warfare. Porque vai ter briga entre raças. It's coming. Está vindo. It's already Já intensifying. está intensificando. It's coming. Já está vindo. There will be warfare amongst the religions Vai haver guerra entre as religiões in this city. nessa cidade. You will remember this sermon. Lembre desse sermão. Love, Amor, power, poder, a sound mind. equilíbrio. No matter how bad it gets Não importa o quão ruim possa ficar in the next couple of months, nos próximos meses, in the months to come, nos meses que virão. remember this message, Lembre dessa mensagem, because you're going to get the best sleep of your life porque você vai ter o melhor sono da sua vida. while all this chaos is happening. Enquanto todo esse caos está acontecendo, You're going to begin to win your greatest battles você vai começar a ganhar as suas maiores batalhas. while all this chaos is happening. Enquanto todo esse caos está acontecendo. And you're going to remember this E word você vai tonight, lembrar dessa palavra nessa noite. because we're not afraid. Porque nós não temos medos. We're excited. Estamos animados. Romans chapter 8 verse 37. Romanos capítulo 8, You know versículo this 37. verse. You know this Você scripture. conhece esse verso. In all these things, Mas em todas essas coisas, we are more than conquerors somos mais do que vencedores through him who loved por us. aquele que nos amou. In all these Em things. todas essas Say the coisas. word all. Diga a palavra todas. In all these Em things. todas essas coisas. No matter what I face, Não importa o que eu possa enfrentar. sickness, Doença, disease, enfermidade, finances, finanças. in all these E things, todas essas coisas. I am more than a conqueror Eu sou mais do que vitorioso. through him who loved us. Por aquele que me Through amou. persecution, Perseguição. I am more than a conqueror Eu sou mais do que through him who vencedor loved por us. aquele que me amou. 1 John chapter 4 verse 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Here's how it says. He who is in you Assim diz, aquele que está em você is greater than he that is in New é York maior City. do que aquele que está no mundo. He that is in Aquele you que está em você is é greater maior than he that is in New York do City. que aquele que está em Nova York. See, I'm trying to Veja, get this eu revelation estou in tentando you. passar essa revelação para você. So when you begin to Pra roar, quando você começar it's the voice a of rugir, your Father coming é a out. voz do seu pai It's através de the você. voice of your É Father a coming voz do seu out. pai através de você. Demons don't listen to Mike Signorelli. Os demônios não escutam Mike Signorelli. Demons listen to my Father Os through my demônios, voice. eles escutam o meu pai através da minha voz. I don't heal sicknesses, Eu não curo doenças, but the one in me, mas aquele em through my hand, através da minha mão, begins to heal. ele começa a curar. My body O meu corpo is like a glove, é como uma luva. and God places his hand Deus coloca a mão dele into the glove. na luva. The glove gets no glory. A luva não recebe glória. The glove receives no credit. A luva não recebe nenhum But crédito. the hand of the master Mas a mão do mestre is working on the inside está of me. trabalhando dentro de mim. So how many of you have Então, God on quantos the de inside vocês of têm you? Deus dentro de vocês. Speaking, Fale, prophesying, profetize, praying for people, ore pelas pessoas. going to war, Entre em healing batalha. with your hands. Cure com suas I mãos. feel boldness from Eu God. sinto coragem de We're Deus. not going to allow the assassination Não vamos permitir o assassinato of Charlie Kirk to bring fear. de Charlie Kirk nos trazer medo. We are going to become more bold. Nós vamos estar com mais coragem. We're not going to let New York City Nós não vamos deixar Nova York make us fearful. fazer com que nós We're going to allow it tenhamos to medo. make us more bold. Nós vamos ficar mais No matter ousados, mais how ainda. expensive it gets. Não importa o quão caro possa ficar. I am the seed of Eu Abraham. sou semente de Abraão. I'm blessed in this city, Eu sou abençoado nessa just cidade. like I'm blessed in the country. Como eu sou abençoado I am no not in campo. the economy of New Eu York não City. estou na economia de Nova York. I am in the economy Eu of the estou na kingdom. economia do reino. You're going to be given buildings. Você vai receber prédios.
You're going to be given buildings. Você vai receber prédios. You're going to be given places to live. Você vai receber lugares para You're going to be viver. given places to reside. Você vai receber lugar It's para your residir. inheritance. É a sua herança. The one in you owns it. Aquele que está em você, ele é dono. Straighten your back. Levante as suas costas. My father owns this. Meu pai é dono de tudo. My father owns this. Meu pai é dono de My tudo. father owns. I pai é am dono a de tudo. lion of New Eu sou York. um leão de Nova York. I am a lion of Eu New sou York. leão de Nova York. Every knee will bow. Todo joelho se Every dobrará. tongue will Toda confess língua that declarará Jesus que Christ Jesus Cristo is King of Kings é Rei and dos Lord Reis of e Senhor Lords. dos Senhores. I am a lion of Eu New sou um York. leão de Nova I York. will not be quiet. Eu não vou ficar calado. When I moved here, Quando eu mudei para cá, I sold my eu house. vendi a minha casa. My apartment here in New York, Meu apartamento aqui em Nova it York was here in Queens. era aqui em Queens. It was the size of the stage. Era do tamanho desse stage. I'm not kidding. Eu não tô brincando. And then we needed a bigger E apartment. nós precisávamos de um apartamento maior. And so I went on Facebook Marketplace. E Praise eu fui God for eu Facebook fui no Marketplace. Facebook, no Marketplace do Facebook. Glória a Deus pelo Marketplace do Facebook. And I saw a 3-bedroom E eu apartment. vi um apartamento de 3 quartos. And it was affordable for me. E era algo que eu podia pagar. And I was shocked. E eu fiquei em choque. And I told my wife, I want to go see E it. eu falei com minha esposa, eu quero ver. Only 2 things are going to happen. Duas coisas podem acontecer. One, we're going to get the apartment and move nós in. vamos pegar o apartamento e mudar. Or 2, this is a lie and I'm going to be killed. Ou é uma mentira e vão me matar. You know, you don't know if you can trust it. Você não sabe se você pode confiar. So I go and I view this apartment Então eu fui e vi o apartamento. and I tell this woman, E eu falei com I essa said, senhora. why is it this cheap? Por que esse preço? And she Por que said, tão barato? I'm a little embarrassed to say why. Eu tô um pouco envergonhada de te dizer. She goes, I'm very selective. I'm very picky about who lives here. Ela disse, eu sou muito seletiva na escolha de quem vai morar aqui. So it's not about the price for me. Então não é sobre o preço para mim. So I'm thinking, at this point, I have no money. Então eu tô pensando aqui, eu não tenho My dinheiro. credit score was not good. O Hello. meu crédito não estava bom. Oi, Okay, we're being honest. estamos sendo honestos. You know, and I thought, oh, she's selective. There's no way I'm going to get this. Então eu pensei, se ela é seletiva, não tem jeito de eu I pegar esse said, well, can I apartamento. ask, what do you mean? What kind of family do you want E here? eu perguntei para ela, mas como assim? Que tipo de família você quer aqui? And she says, you know, I ela disse- could get in trouble for saying this, Ó, eu posso ter problema por falar isso. but I'm a Christian, Mas eu sou crente. and I really just want a Christian family E to eu só live quero uma here. família cristã para morar aqui. I said, wait a Eu second. disse, espera aí. I am a lion in New York Eu sou City. leão em Nova York. Like my father. Como meu Oh, pai. come on. And I said, I'm a E eu pastor. disse, eu sou um pastor. And tears came down. E ela começou a chorar lágrimas. And then I desceram. started crying. E eu comecei a chorar. And I said, because Eu disse- it was a blessing for both of us. Foi uma bênção para ela e para mim. And I was able to live in an apartment E eu pude morar em um apartamento that I was never able to afford que eu nunca pude pagar because of who was on the inside of por me. causa daquele que estava dentro de mim. Favor, 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 Favor. favor is on my life. favor está sobre a minha vida. Favor is on my life. Favor está sobre a minha vida. Why? Por quê? Because I've been exiled to New York Porque eu fui City. exilado para Nova I'm York. assigned to this Eu city. fui designado para essa The door cidade. has to open. As portas têm que se God has to abrir. work it Deus out. tem que fazer I'm not funcionar. here for me. Eu não estou aqui para mim mesmo. I'm here for Eu estou Him. aqui por ele, But para there's a ele. blessing for 1,000 generations Porque a bênção é para 1000 gerações. on my bloodline. Na minha That's my children and my minha linha children's sanguínea. children. Meus filhos e os filhos dos meus filhos. Is that blessing on your E life? essa bênção está sobre a vida de vocês. So, as Então- I come to a close, Concluindo a mensagem. the last thing I learned about lions A última coisa que eu aprendi sobre leões. is they do this thing that it's É que called eles fazem- going on patrol. Eles vão em patrulhas. You know, police officers patrol, Você sabe que os policiais right? eles fazem patrulhas. And the police officers, they walk around and they E os patrol, policiais eles andam, eles patrulham. right? And they're Sim. observing. E eles observam.
As a matter of fact, we have a new police chief. E nós temos um novo police chief. And she put the largest number of police officers on the street. E ela colocou o maior número de policiais nas ruas. And we saw crime E decrease. nós vimos a criminalidade diminuir. Because when they went into these neighborhoods, Porque quando eles entraram nessas they were vizinhanças, nessas patrolling. comunidades, eles começaram a patrulhar. the physical presence, A presença física it changed the behavior muda o comportamento of the people around das them. pessoas em volta deles. So lions Então, patrol. os leões, eles patrulham. This is how they mark their E assim territory. que eles marcam seus They territórios, patrol. eles patrulham. See, everywhere I put my Todo feet, lugar que eu colocar a planta dos meus God pés, gives it to me. Deus me entrega. devil, I own this block. Demônio, eu sou dono desse bloco. You don't own this Você block. não é o dono desse bloco. I own this block. Eu sou o dono desse bloco. Oh, NYPD is powerful, A NYPD é poderosa, but I have all power mas through eu tenho Jesus todo o Christ. poder por Jesus Cristo. Come on, it says, don't fear the one who can kill your body, A Bíblia diz, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, but fear the one who can kill your very soul. mas tema aquele que pode matar a We alma. have all power. Nós temos todo o poder. And so, we just bought a soccer stadium on Long Island. A gente comprou um estádio de futebol em Long Island. That's impossible. Isso é impossível. Remember the little 18-person church? Lembra da igreja com 18 pessoas? When I started here, Quando eu comecei aqui, they now own a soccer stadium agora on eles Long Island. são donos de um estádio de futebol em Long Island. But you know what? Mas sabe por quê? It wasn't the finances. Não foi as finanças. I had to learn how to patrol. Eu tive que aprender a patrulhar. I began to walk over Long Eu Island. comecei a andar por Long Island. Long Island Long Island is God's island. é a ilha do Senhor. And I began to speak those things in E eu faith. comecei a declarar em fé. I began to release that Eu roar. comecei a liberar esse The rugido. other lions E began to join me. os outros leões começaram a se unir comigo. And this coming Sunday, E nesse próximo domingo, I'm going to preach in that soccer eu vou stadium pregar nesse estádio for the very first time. pela primeira vez. Aleluia. I'm trying to stir you up. Eu estou tentando animar I'm vocês. trying to impregnate you with Eu vision. estou tentando impregnar vocês com a visão. Yes, I'm trying to impregnate your mind with Estou dreams. tentando impregnar vocês com sonhos. Because you know what depression is? Sabe o que é depressão? Perverted imagination. Imaginação pervertida. Prophets are usually depressed, Profetas geralmente estão depressivos, like Elijah, como Elias, because the enemy works on your mind. porque o inimigo trabalha na sua mente. You look like a lion, Você parece um leão, but you live like a little kitty cat mas você vive como um gatinho because of the mind. por causa da mente. And you don't access all of your E abilities. você não acessa todas as suas habilidades. Maybe you've been hanging around with little kitty cats, Talvez você está andando com gatinhos and so you don't even know what you can do e yet. você ainda não sabe nem o que você pode fazer. And it takes somebody else saying, E precisa de outra pessoa you have teeth, dizendo para você, você tem you have dente, claws, você tem garras, you have a roar, você tem um rugir, you can run and not grow você weary, pode correr e não se you can cansar, walk and not faint. você pode andar There's e não more in you. desfalecer, tem mais em You're not você, gonna quit. você não vai desistir, You're not gonna back você não down. vai You're andar gonna para trás, patrol. você vai patrulhar. Come on, they fill out job applications, but we submit in prayer and supplication. Nós Come podemos on. fazer aplicações de trabalho, Come on, preach it. mas nós oramos por isso. This is good, because you need to hear it twice. Amen. Amen. This is good, Amen. É bom, isso é bom. because you need to hear it Porque você twice precisa ouvir duas to vezes get it in your spirit. para receber no seu espírito. If you were going to die, Se você for morrer, you would have already died. você já teria morrido. So why are you here? E, então por que você está aqui? Because you're going all the way. Porque você vai todo o caminho. If you were going to quit, you would have already quit. Se você tivesse que desistir, você já teria desistido. Oh, one day I'm leaving New York City. Um dia eu vou deixar Nova York. Well, you're here right now, Você está aqui agora and you haven't left e yet. você ainda não foi. So you might as well take it over. Então você pode tomar posse. You might as well conquer it. Então você pode conquistar. Faith Fé is the evidence é a evidência of things de coisas not que seen. não se veem. Come on. I believe. Eu creio.
I believe. Eu creio. When I heard you singing, Quando eu escutei vocês I cantarem, heard thousands of eu escutei voices. milhares de vozes. When I walked in this place, Quando eu entrei neste lugar, I saw a eu stadium. vi um estádio. I feel it in the Eu spirit. sinto no espírito. We just got to become Nós lions precisamos nos tornar leões so we can find para que lions. nós viemos a encontrar We got to leões. learn how to roar Nós precisamos rugir so we can teach them how to para roar. que nós venhamos a We receber gotta os be ídolos. bold. Nós precisamos ser ousados. I feel a warning in my spirit for Eu sinto somebody. rugir no meu espírito. Stop being compromised. Pare de... You're in or out. Ou você está dentro ou você está fora. No more lukewarm. Não mais uma igreja morna. Be hot Seja quente or be cold. ou frio. Be a little kitty cat Ou seja um gatinho, or become a lion. ou seja um leão. Se torne um You leão. got to choose today. Because the body of Christ Porque o corpo de Cristo... is done with games. We're done with games. No more games. Não vamos mais brincar. We're done with games. Não vamos mais brincar. Those days are over. Esses dias acabaram. God wants to use you Deus quer te usar to do great and mighty things. para fazer coisas maravilhosas. The prophet Amos in chapter 3 verse 8 O profeta says, Amós no capítulo 3, versículo 7 the diz: lion has roared. Rugiu o leão, Who will not fear? quem não temerá? The Lord God has spoken. Falou o Senhor Deus, Who can but prophesy? quem não profetizará? This church was not man's idea. Essa igreja não foi ideia de homens. God roared Deus rugiu and released this e vision. liberou essa visão. God released this vision. Deus liberou essa visão. This was no man's idea. Isso não foi ideia de homem. Man came into agreement with it. Homens concordaram com a ideia, But man did not create this vision. mas o homem não criou a When ideia. God sent me to New York Quando City, Deus me trouxe para it Nova was York, not my não idea. era a minha ideia. I was responding to the roar. Eu estava respondendo a um rugido. I was coming into Eu agreement. estava entrando em concordância. A threefold cord Uma corda de 3 is not easily não broken. pode ser quebrada. This husband and wife, Esse esposo e esposa, you see them. você vê eles. You see me and Julie. Você vê a But minha in the Julie. spirit, there's a third cord. Mas no espírito há uma terceira corda. It's the Holy É o Spirit. Espírito Santo. And the Holy Spirit is the E one o Espírito Santo é a pessoa that's speaking. que está falando. When I say, oh, come on. Oh, I am so privileged. Eu tenho um grande privilégio. I am so honored Eu estou tão honrado that I got to meet you now. que eu conheci vocês agora. I am so, you have no Vocês idea. não têm ideia. The privilege and the honor is mine O privilégio e a honra é minha. because I get to say Porque eu falo, eu that posso I falar met you que eu conheci vocês now agora because I see you in the future. porque eu vejo vocês no futuro. And you look so much better than you do right E now. vocês parecem tão melhores I do que see parecem you in agora. the Eu spirit. vejo você no espírito. I see it when I see you. Eu vejo quando eu vejo você. Oh, you're dripping with oil. Vocês estão The gotilhando power com of God is óleo. on you. O poder de Deus está sobre vocês. You're wearing purple Vocês estão vestidos de lilás. in the spirit realm, and I see you in the Eu future. vejo vocês no futuro. What a Que privilege. privilégio. Oh, it's not going to be like it is right now. Não vai ser como é agora. I see you. I Eu see vejo you. vocês. Eu vejo I vocês. see Eu you. vejo vocês. My mother was a single A mother. minha mãe era uma mãe Single só, mother, 5 children, com 5 filhos, in poverty. em pobreza, And right in Chicago, lá em Chicago. where we almost got kicked E out, nós quase fomos where we expulsos couldn't pay our porque a rent, gente não podia pagar o nosso aluguel. 25 years later, 25 anos depois, in a stadium, num estádio, her son was preaching, o filho dela pregando, and she came out on the e stage, ela veio and the e lions subiu no roared. stage, e os leões rugiram. See, there was a vision of my Existe uma mother. visão da minha mãe. See, God will do exceedingly abundantly Deus more than fará you can think, muito mais ask, do or que aquilo que imagine. podemos pedir, pensar e imaginar. He'll do more. I Ele vai see you fazer in the muito mais. Eu future. vejo no futuro. Oh, come on. I see you. Eu vejo vocês. The doctor says that you can't have children, O médico disse que você não pode ter filhos. but I see you with Mas eu children. vejo você com filhos.
The world says it's impossible, O mundo diz que é impossível, but I see you healed. mas eu vejo você I curado. see you in the Eu future, vejo você no futuro. and you look so much better E você parece tão than you melhor do right do now. que agora. Oh, you might not be confident now, Talvez você não tenha confiança agora, but you're turning into a mas lion. você está se tornando um You're leão. turning into a Você está se lion. tornando um leão. You're turning into a está se lion. tornando um leão. Hey, rebe shindri ayonolomondrie, handra ayonolomondrie, idirie, ili ayonolomondrie. Come on, there's a frequency of the roar. Há uma frequência de Deus aqui. Yes, you know that word Há uma frequency. frequência de Deus aqui. We got to dial into the Precisamos frequency. entrar na frequência. You don't purr like a cat. Você não mia como um gato. Yeah, you tune into the frequency of a Entra na roar. frequência do Senhor. Oh, rayonomondrie, didie, ilie, didie, ayonomondrie, ayonomondrie, didie, irie, herebe, idie, didie. There's a frequency Há of uma the glory. frequência e uma glória. There's a Há uma frequency of the frequência glory. e uma glória. It's like a key that unlocks É como uma doors. chave que abre portas, It unlocks your heart. abre o seu coração, It unlocks your mind. destrava sua mente, It unlocks destrava your o seu coração, spirit. destrava o teu espírito. I'm here to Eu cause you estou to aqui roar. para causar o rugir. Oh, rayonomondrie, didie, ili, ayonomondrie, didie, ishindrie, handrayenidie, eri, ayonomondrie, hindrie, didie, oh, rononomondrobo, oh, shondrobo, oh, stendrie, eridie, oh, rayonomondrie, didie, ili, ayonomondrie, erebe, ishindrie. Depression is melting Depressão off está of you. derretendo de você, Fear is Medo being broken off está of sendo you. quebrado de você. Come on. In the spiritual realm, the angels No are mundo joining you. espiritual, os anjos estão juntando com você. Come on, I'm just stirring you up right Eu estou now. animando vocês agora. Hondrayonomondrie, hindrie, idrie, handrayonomondrie, idrie, erebe, idrie, iliayonomondrie, erebe, idrie. I'm speaking to your spirit falando right com seu now. espírito agora. I'm speaking to your estou falando com seu spirit. espírito I agora. sense there's a lot of emotions. Eu God is vejo bringing muita you emoção. past your emotions. Deus está te levando além das suas emoções. Brededebe, idie, orororobo, oshondrobo, uridie, erebe, idie, hendrebe, idie, orayalololomondrie, eridie, ayalololobo, oshondrobo, oridie, erebe, idie, hindri, ayalololomondrie, erebe, idie, handrayonomondrie. Ha! Come on, stand to your feet with me. Stand to Fique de your pé, feet with fique de me. pé. Okay. You got to find that roar tonight. Você precisa encontrar esse rugido nessa noite. Because there's many of you that have never used Porque it. há muitos de vocês que nunca usou And it's trapped. e está preso. You know what's trapping it? Sabe o que está aprendendo? For some of you, Para alguns de vocês, people pleasing. agradando pessoas. What will they think? O que eles vão pensar? Well, were they there when you were struggling? Eles estavam lá quando você estava em dificuldade? Who cares what they think? Quem se importa com o que eles pensam? This is for your breakthrough. Isso é pro seu liberar. This is for your Isso é breakthrough. para sua libertação. Be undignified. Seja, Yeah. Who cares? We're Quem se going there importa? tonight. nós vamos lá nessa I'm noite. speaking to some of the men. Eu estou falando com alguns dos homens. I'm speaking to some of the men. Estou falando com alguns dos homens. When you are weak, Quando você está fraco, then you are strong. aí você é forte. When you are weak, Quando você é fraco, then you are aí strong. você é forte. I'm speaking to some of the Eu estou men. falando com alguns dos homens When aqui. you are weak, Quando você é fraco, the Lord says, make yourself weak before me. o Senhor diz, se torne fraco diante de mim. Make yourself weak Se before torne me. fraco diante de mim. Vulnerable. Vulnerável. Vulnerável. The Lord is going to humble some of the men in this Deus place. vai humilhar alguns dos homens aqui. He's humbling you in Ele this vai place. humilhar você.
Come on, you know you've been struggling. Você sabe que você tem I'm tido looking dificuldades. this whole sermon. Todo esse sermão, I've been looking the men in the eu eyes. tenho olhado a homens nos olhos I see the secret e pain, eu vejo a dor secreta and you're trying to hide e it. você está tentando esconder. See, the roar doesn't come from strength. O rugido não vem da força. Yeah, say it again. The roar doesn't O come from rugido não vem strength. da força. Say it O again. rugido não vem da força. The roar comes from O weakness. rugido vem da fraqueza. The roar comes from O rugido weakness. vem da fraqueza. This is the secret. Esse é o segredo. It's the wisdom of God. É a sabedoria de Deus. It's when I said, God, I don't know how to do this. Quando eu digo, Deus, eu não sei como God, fazer I'm isso. so Deus, eu confused. estou tão confuso. God, I'm so Deus, scared. eu tenho tanto medo. But I'm going to worship Mas eu you. vou te adorar. Then all of a sudden, E aí, de repente, the o roar began to come out. rugido começa a The subir. roar was released. O rugido é liberado. I dare you to lift your hands towards Eu heaven. desafio você a levantar as suas mãos ao From céu. the front to the back. Da frente ao And fim, ao begin to fundo. surrender. E comece a se render. If you have a heavenly Se language, você tem uma língua celestial, I want you to begin to eu quero release como é que it. você comece a liberar. Right now, 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 Agora, agora. right now, right now. Hey, Agora. hey, 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 hey. God, I want more. Deus, eu quero mais. I'm not giving up. Deus, eu não vou desistir. I'm not quitting. Eu não vou want desistir. Eu more. quero mais. I want more. Eu quero mais. Show me why I'm alive. Me mostre por que eu estou vivo. Show me why I'm Me here. mostre por que eu estou aqui. I want to touch your Eu throne. quero tocar o teu trono. I want to touch your Eu throne. quero tocar o teu trono. Hey. Hey. Handraya no mohondriye didiye. Come on. Come on. Come on. Release that desperation. Libere esse desespero. Yes, desperation. Libere esse desespero. Hunger. Fome. 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 The lions Os leões of New York City. de Nova York. Hondrayonomondrie didiye. Hindriye. Shindriyonomondrie. Bryonomondrie didiye. Heliyonomondrie. Ishindrie. Erebekete eshe. Hendrebekete eshe. Handrayonomondrie. Hendrebekete eshe. Hey! Holy Ionomondrie. Holy. Holy. Santo. Holy. Holy. You are holy. Tu és santo, Senhor. Come on, sing unto the Lord. Cante ao Senhor. Come on, worship. Adore a Ele. Come on, go past the lyrics. Passe das Holy. palavras. Holy. Holy. You are holy. God. Yeah, come on. Come on, I'm just stirring it up. Yeah, come on, come on. Wow. Come on, there it is. Come on, there it is. Aí está, aí está, aí está. Just ask. Peça, peça, peça. Just ask the Lord. Somente peça ao Senhor. Ask the Lord. Somente peça ao Senhor. Somente peça ao Senhor. The wind of the Spirit. Flua no Espírito. Blow. Ruach. The very breath of heaven. O sopro de Deus, o Ruach. Come on.